Olá, muito boa noite. Está começando o programa Jogo Aberto aqui pela Tarobá Londrina. Nós estamos aí finalizando o mês de setembro, mas eu não poderia deixar de abordar aqui no meu programa a campanha Setembro Lilás. Você sabe, uma campanha de conscientização, combate à doença de Alzheimer. E está aqui a doutora Lindsay Nakakog, que é do Instituto Não Me Esqueça, professora da PUC, do curso de Medicina, e também, claro, médica, geriatra, e que estuda esse assunto há muitos anos, para contar para a gente as novidades, os avanços da ciência em relação ao tratamento de Alzheimer. Lindsay, boa noite, prazer te receber aqui de novo. Boa noite, eu que agradeço muito o convite, é sempre um prazer estar aqui. Que ótimo. Bom, vamos falar então primeiramente sobre Alzheimer, né? O que causa, quais são os primeiros sinais que a gente identifica de uma pessoa que pode estar com essa doença, Lindsay? A doença de Alzheimer, ela é uma doença neurodegenerativa, então é uma doença que atrofia neurônios, né? Ela atinge principalmente pessoas com mais de 60 anos de idade, então o fator de risco principal é o envelhecimento. Então, por isso mesmo que as pessoas falam, nossa, como tem crescido, né, o número de pessoas com doença de Alzheimer? Porque a gente está vivendo mais, né? Então, ela é comum com o envelhecimento, mas não é normal do envelhecimento. Certo. E quais são os principais sintomas, né? Em geral, a pessoa tem problemas de memória recente. Então, começa a esquecer onde guardou os objetos, né? Às vezes, até guarda em locais não costumeiros, né? Pode acontecer de esquecer compromissos que eram importantes. Então, uma pessoa que era muito certa com as contas, de repente, começa a deixar... atrasar os boletos, né? Por esquecimento mesmo, por né? Por esquecimento. Às vezes sai de casa e dá um branco, não sabe a direção para ir para o trabalho, para onde está indo, né? Então, são atrasos de memória recente. E a família geralmente percebe porque a pessoa começa a contar as mesmas histórias, ficar mais repetitivas, né? Ter dificuldade, de repente, para fazer um almoço no domingo, que fazia com facilidade. Sim. Tá? E a outra questão é que a pessoa, percebendo que está com essas alterações, porque ela pode perceber... isso que eu ia te perguntar. Né? Ela pode perceber, ela pode começar a ficar mais triste, não querer mais se reunir com a família, só querer ficar em casa. Então, se confunde muito com depressão. Entendi. Porque os sintomas são parecidos nesse momento que ela acha que ela está com um problema. E existe algo que essa pessoa pode começar a fazer assim, espontaneamente, para tentar aliviar, para tentar retardar isso? Leitura, jogo, alguma coisa assim que estimule a atividade cerebral? Sim, toda atividade intelectual, ela é importante na vida inteira, né? Durante a vida inteira. Mas a partir do momento, né, que você está tendo sintomas que estão te preocupando, que estão mudando a sua rotina, tá? Por quê? Porque existem lapsos de memória que são decorrentes do envelhecimento normal. Por exemplo, né? A mulher adora fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Depois que envelhece, a gente começa a ter dificuldade em dividir a atenção. Tá? E isso é comum com o envelhecimento, não quer dizer Alzheimer. Certo. Então, colocou o leite para ferver, né? Foi lá atender a porta, olhou o WhatsApp, ferveu o leite. O leite derramou. Né? O leite derramou. Então, isso é dificuldade de dividir a atenção. Não tem nada a ver com Alzheimer. Né? Ter um pouquinho mais de dificuldade para aprender algo novo, tá? Também é algo que acontece com o envelhecimento, não só com o envelhecimento, né? A gente agora, se a gente for aprender um novo idioma, já tem mais dificuldade que com 15 anos. Até uma música, né? Que a pessoa ouvia 2, 3 vezes uma música e já aprendia. Depois tem que ouvir 200 vezes para aprender a música. E a outra coisa é o tal do atraso de recordação. Então, sai da sala, vai para a cozinha, o que eu vim pegar? Aí volta e lembra. Isso não é Alzheimer, isso é atraso de recordação. Então, tem pequenas alterações cognitivas que são decorrentes do envelhecimento. Aquela coisa, né? O que eu vim fazer aqui mesmo? Isso. Saiu da sala, o que eu vim fazer aqui mesmo? Aí depois acaba lembrando, né? É verdade. Então, e quando a gente também está preocupado com outra coisa, está estressado, esses atrasos acontecem com mais frequência. Certo. Tá? Então, esses pequenos lapsos são do envelhecimento. Mas aqueles que começam a interferir no dia a dia, como pagar uma conta, ficar desorientado, né? Não conseguir mais fazer aquela planilha de Excel que fazia muito bem durante muitos anos,
né? Exato. Aí já é preocupante, precisa de um atendimento médico. Né? Agora, o que a gente tem visto em termos de estudos que avançou em relação ao tratamento de Alzheimer, Lindsay? A doença de Alzheimer, ela tem tratamento desde 2000, um pouquinho antes. Quer dizer, uma coisa super recente. Super recente. Então, antigamente, as pessoas até falavam assim, ele está esclerosado, é assim mesmo, e não tinha um tratamento. Né? Agora, a gente tem medicações que são os anticolinesterásicos e a memantina, né? Desde 2000. Isso é remédio? Remédio. Né, são fornecidos pelo SUS, e essas medicações, o que elas fazem? Elas fazem com que os neurônios que estão sadios funcionem melhor. Tá. Então, quanto antes a gente inicia o tratamento, melhor, porque a gente consegue manter daí a pessoa naquela fase inicial durante mais tempo, né, independente. Porque a gente fala, a doença de Alzheimer está relacionada com a memória. Sim, mas vai se agravando. E não é só memória que vai interferir, vai interferir na linguagem, na função executiva, até que um momento a pessoa comece a depender de outra para tomar banho, para se vestir, para comer, entendeu? Então, a gente precisa manter a pessoa nessa fase inicial, que ela está independente, mais tempo. E, para isso, precisa do diagnóstico logo e o tratamento logo. Perfeito. Né? E aí, essas são as medicações que a gente tem no momento. O que tem de novidade, né? A gente tem agora os anticorpos monoclonais contra a proteína beta-amiloide, que é a proteína que deposita no cérebro dos pacientes que têm Alzheimer. Né? Já foi liberada nos Estados Unidos, em alguns locais na Europa também. Está nas mãos da Anvisa desde novembro para liberação. Né? E o que elas fazem? Elas clareiam o cérebro dessa beta-amiloide, né? E, com isso, atrasa a progressão da doença em até 7 meses. Não para, mas atrasa. Retarda. Isso, retarda pelo menos 7 meses, né? Tá. Então, é a primeira medicação que está modificando, que está agindo diretamente mesmo nas proteínas de beta-amiloide. Perfeito. A gente não tinha nada assim, parecido. Onde né? que foi descoberto isso? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, laboratórios em conjunto, dos Estados Unidos e Japão. Perfeito. Principalmente, né? E o grande problema ainda, Fernando, é que essas medicações elas podem causar efeitos colaterais e alguns graves. Né? Então, não é indicado para todo paciente. Né? O paciente tem que passar por uma avaliação, por exames e tudo mais, para saber se tem indicação mesmo, e tem que ser num Alzheimer bem no começo. Certo. Né? Então, a gente não prescreve assim de forma... aleatória, exatamente, né? E não tem também ainda liberação no Brasil. Lindsay, você falou que o fator de risco principal é a idade, né? Chegou a idade e começa ali. Agora, quem tem mais predisposição para isso? Histórico familiar? O pai teve, o avô teve? Há uma incidência maior nesses casos ou não? Então, dentre os fatores de risco que a gente não consegue modificar, então a questão da idade, chega ao ponto, assim, de a gente ter um caso em cada 3, 4 pessoas com mais de 80 anos, de demência, né? Aí, quando a gente fala de demência, não é só Alzheimer, mas Alzheimer é a principal, né? É a que mais acomete as pessoas nessa idade, aí, nessa faixa? Que mais acomete as pessoas nessa idade, em torno de 70%, assim, é Alzheimer. Mas a questão do sexo feminino está relacionado, né? Acontece mais em mulheres do que em homens. Em que proporção? De 3 para 1. Cada 3 mulheres, 1 homem? Exatamente. Olha só. E está relacionado com a questão hormonal. A gente sabe que mulheres que têm uma menopausa antes dos 50 anos têm mais risco de ter demência. Mas também num congresso que eu fui recentemente, eles viram questões genéticas relacionadas ao cromossomo X mesmo, né? E além disso, tem questão, sim, hereditária. Né? Então, se você tem um pai ou uma mãe, parente em primeiro grau, com demência, com Alzheimer, você tem mais risco, sim, de ter demência. Né? Agora, eu quero fazer uma pergunta, assim, que tem a ver com a atualidade, né? Com o momento. Não seria um exercício de futurologia, mas quem sabe você pode me responder. A exposição às telas, né, para os jovens hoje
aos adultos também, pode levar a uma maior incidência de Alzheimer lá na frente? Olha, já tem alguns trabalhos assim, relacionados com isso, né? Ainda não são trabalhos robustos para você, tanto é que não entraram como fatores de risco modificáveis, né? Para a demência. Mas eu acredito assim que se essa exposição à tela não for para o seu ganho intelectual... Isso. É aí que eu ia chegar. Tá? O tal do exercício que a gente estava falando. Né? Porque se você está lá na tela, mas você está fazendo uma leitura, você está fazendo um jogo, né? que é instigante para o seu cérebro, né? Se você está conversando com outras pessoas, se é algo assim que intelectualmente te melhora, ok, eu acho que não vai ser problema, né? Mas se as telas estiver tirando você da socialização... Isso. Rede social, né? Por exemplo. Porque isolamento social é um dos fatores de risco modificáveis, né? Olha aí. Se as telas estiver causando depressão, né? Por comparação e tudo mais, a questão das redes sociais, também depressão é fator de risco, tá certo? Então, nesse ponto, pode ser que seja assim no futuro. Perfeito. Porque uma coisa é a pessoa conversar com a outra pelo WhatsApp, combinar lá um encontro e não ficar 6, 7 horas... né, por dia ou até mais, tem gente que fica até mais do que isso, né, Lindsay? Às vezes a pessoa é sozinha, aprendeu a mexer nas redes sociais, aprendeu a postar no Facebook, no Instagram e tal, só que não está fazendo essa atividade, né, que você mencionou. Mas é objeto de estudo dentro desse mundo, dentro da ciência. É objeto de estudo. Sem contar, assim, que às vezes a tela também pode fazer com que você comece a ter problemas de visão. Isso. Né? Esse ano, né, entrou como fator de risco para demência o déficit visual. O déficit auditivo já era, né? Sim. Então, a pessoa que tem problemas de audição precisa buscar ajuda. Que quando a gente começa a usar o aparelho, você reverte o risco. Assim como se está com déficit visual, começa a usar o óculos, corrige, também reduz o risco. Perfeito. Né? Lindsay, eu vou fazer um rápido intervalo e, na sequência, vamos falar mais a respeito dessa demência e outras também que tanto afligem a nossa população. O intervalo é bem rápido, já voltamos. Estamos de volta com o programa Jogo Aberto aqui pela Tarobá e agora é hora do quadro do Instituto Maternidade dentro do nosso programa. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Edilaine Bacarin e nós vamos falar sobre um tema muito especial que é educador parental, doutora Edilaine. Muito boa noite, prazer em recebê-la. E nesse contexto que nós temos tantos desafios, tantos conflitos no ambiente familiar, o que seria um educador parental nesse meio, né? Os pais não podem achar que é uma ingerência na vida deles? Com certeza, e muitos nos perguntam isso. O educador parental então vai ensinar como ser pai e mãe, eu não preciso aprender sobre isso. E não, o nosso papel, embora o nome diga educador parental, não é trazer 5 receitas para o sucesso ali com os teus filhos, mas é principalmente oferecer esse espaço de acolhida para reposicionar esses pais. Você dizia, né? Nós temos muitos desafios hoje. Os pais de hoje enfrentam uma realidade que é muito única deste tempo, com muitas dúvidas e com excesso de informação. Exato. Abre qualquer rede social, você tem milhões de profissionais falando coisas muito diferentes e os pais muitas vezes não sabem a quem ouvir. E aí o educador parental é aquele que dá um suporte para que esses pais reencontrem o seu espaço, o seu jeito único de ser pai e mãe e sim possam acessar informações de qualidade que ajudem nessa trajetória. Mas não como excesso que a gente vai bebendo, mas como uma possibilidade de se reencontrar nesse caminho. E quem está interessado em entrar nessa área, doutora Edilaine, quais os canais dentro do Maternidade que as pessoas podem até acessar para conhecer o curso, né, que o Instituto Maternidade tem? Então, no nosso site, a gente tem um link que leva direto para esse curso da certificação. É um curso de extensão universitária hoje com 120 horas, um curso muito completo que circula por todas essas temáticas que o profissional precisa saber para prestar esse bom acolhimento às famílias sem cair nesse lugar de querer dar direção. Perfeito. Edilaine, muito boa noite. Obrigado mais uma vez pela sua participação, a contribuição aqui. Eu que agradeço esse espaço. Boa noite a todos. Então acesse Maternidade aqui também nas redes sociais. Voltamos com a nossa entrevista sobre o Setembro Lilás. Hoje nós estamos tratando da doença de Alzheimer, porque estamos no mês que
tem a campanha Setembro Lilás, e a doutora Lindsay Nakakog, médica geriatra, está conosco falando das últimas pesquisas em relação a este assunto e também sobre as dificuldades e as novas problemáticas que estão relacionadas a Alzheimer. Lindsay, fala um pouco para a gente também do trabalho do Instituto, não é? Não Me Esqueças, e também da diretoria que você assumiu recentemente aí numa entidade nacional. Então, o Instituto Não Me Esqueça, gente, é uma organização não governamental situada aqui em Londrina, né, que faz um trabalho belíssimo desde 2016. Atualmente, para vocês terem ideia, a gente tem um projeto chamado Projeto Capaz, em associação com a prefeitura, em que o indivíduo com a demência, o Alzheimer, junto com o seu cuidador, ele participa de atividades. Então, passa, por exemplo, uma tarde inteira, uma manhã inteira por semana, fazendo fisioterapia, terapia ocupacional, artesanato, passeios, socializando, aprendendo sobre a doença, né? E qual que é a importância dessas ONGs? Porque faz pouquíssimo tempo que foi assinada a lei ou Plano Nacional de Demências aqui no Brasil. Ah, é? Né? E esse plano, ele ainda não tem uma ação ampliada, né? Então, a gente ainda está dependendo das ONGs que tem em vários locais aqui do Brasil para atender os cuidadores e os pacientes com Alzheimer. Né? E a Federação Brasileira das Associações de Alzheimer é que representa todas essas ONGs nacionalmente, e eu faço parte da diretoria científica dessa federação. Perfeito. O que há, então, são parcerias, convênios e tudo mais, para que haja esse atendimento no âmbito do SUS também, para pessoas que não têm condições de Isso, exatamente. Para você ter uma ideia, Fernando, minha tia tem Alzheimer lá no Japão. Nossa Senhora. Né? O que acontece? Passa um ônibus do governo, 8 horas da manhã, leva a minha tia para um centro, né, dia, que ela passa o dia inteiro, volta para casa de volta, 5 horas da tarde de ônibus, e lá faz fisioterapia, tem atividade, estimulação cognitiva, né? Então, os familiares podem trabalhar, né? O que está acontecendo aqui no Brasil? 90% dos cuidadores são familiares e, geralmente, mulheres que estão cuidando dos seus pais, dos seus familiares que estão em demência. Então, elas deixam do mercado de trabalho, elas deixam de trabalhar para ficar em casa junto com a pessoa. Tá? Então, não é somente o paciente que sofre, a família também sofre junto, né? E sempre tem alguém da família que acaba tomando conta, né? E aí, qual que é o apoio que a gente tem para essa família? Né? Então, esse plano nacional, ele veio para a gente discutir essas questões, né? Ver, por exemplo, essa pessoa que está cuidando do seu pai, da sua mãe em casa e deixou de trabalhar, será que ela não tem direito a um salário? Né? Porque ela está ficando em casa. Né? Será que o governo não tem como treinar cuidadores contratados pela prefeitura, pelo governo, né, de cada bairro, para atender essas pessoas? Certo? Muito interessante esse debate, né? Eu acho que assim como o Sistema Único de Saúde, ele tem, por exemplo, os CAPs, né? A gente tem os CAPs, que são serviços públicos aí disponíveis à população. É aquela maravilha? Ainda não, né, doutora? Mas inserir, talvez, ali também profissionais, né, que possam ser capacitados, que possam ser habilitados a trabalhar com esse público. E a outra questão também dentro do plano é que nós sabemos que temos 50 milhões de pessoas com demência no mundo. E isso vai chegar aos 150 milhões em pouco tempo, 2030, 2050. Né? Aqui no Brasil são 2 milhões de pessoas. Aproximadamente 8% das pessoas com mais de 60 anos terão alguma demência. Então, você imagina, em Londrina a gente tem mais de 100 mil idosos com mais de 60 anos. Né? Diagnosticados, agora, a gente recentemente fez um trabalho, a gente tem em torno de 2 mil. Né? Então, falta ainda, a gente tem 20% das pessoas com demência diagnosticadas. Quer dizer, tem uma subnotificação ainda. Quer dizer, tem muita gente que pode ter a demência e ainda não procurou sequer um serviço. Não procurou o serviço. Né? A gente sabe que muitas pessoas ainda acreditam que ter problemas cognitivos de demência é próprio do envelhecimento e não é. Né?
Então, a gente precisa, sim, né, fazer essa força-tarefa para ter mais diagnóstico, iniciar o tratamento mais cedo, né? E nesse sentido, por exemplo, não dá para o diagnóstico ser feito somente por neurologistas, geriatras e psiquiatras. Um clínico geral, por exemplo, poderia já estar habilitado. Exato. Então, por isso que recentemente foi realizada até uma apostila para ter esse diagnóstico nas APS, né, na Unidade Básica de Saúde. E também, por exemplo, na PUC, a gente saiu já em vanguarda até esse ano, fazendo um ambulatório acadêmico de demência. Então, os internos, então, os nossos médicos vão sair já formados para o atendimento do paciente com demência. Perfeito. Vou falar de outras demências, Alzheimer principal, né? Mas quais são as outras também que requerem uma atenção, requerem um cuidado? Isso é uma dúvida comum, né? As pessoas falam assim, ele não tem Alzheimer, ele tem demência, né? Então, todo paciente que tem Alzheimer, ele tem uma demência. Mas existem várias causas de demência além do Alzheimer. Então, a doença de Parkinson, depois de alguns anos, pode evoluir para uma demência. E existe a demência causada pelos AVCs, que são os derrames, né? Então, a pessoa, às vezes, não ficou com sequela motora, assim, não está com diminuição de força, nem de fala e tudo mais, mas começa a ter alteração cognitiva, né? Sendo que a demência vascular é a segunda maior causa de demência. Olha só. Né? E está bastante associada com hipertensão arterial, que não está bem controlada, com a questão da obesidade, do diabetes, né? Que são também fatores de risco para Alzheimer. Perfeito. Né? E aí tem umas outras que são um pouco menos comuns, demência por corpos de Levy, paralisia supranuclear progressiva, tem vários outros tipos mais raros. Mais raros, porém que tem que ser... A gente tem que discutir esses assuntos, porque eu perguntaria, não vai dar tempo, obviamente, mas qual é o sinal, da mesma forma que eu perguntei do Alzheimer, né? Como ele se manifesta para os familiares começarem a prestar atenção e procurarem ajuda, né? Tem alguma doença assim, você falou do Parkinson, né? O Parkinson, acho que ele se caracteriza também pelo movimento ali da mão trêmula, alguma coisa assim, mas tem algum outro sintoma que pode caracterizar Parkinson ou não? Na doença de Parkinson, a pessoa nem sempre tem tremor. Às vezes não tem tremor, mas está lentificada. Você percebe que é aquela pessoa que arrasta o pé, que anda devagar, movimenta devagar, né? Começa, às vezes, a ter alteração na escrita, tá? Então, e tem demências que misturam sintomas de Parkinson junto com as alterações de memória, né? Então, é importante, assim, nem sempre vai ser Alzheimer, né? Então, precisa passar pelo atendimento médico, porque existem causas reversíveis também, né? Então, a gente vê, assim, por exemplo, às vezes a pessoa com alteração de memória, mas tem um tumor cerebral. Retira o tumor cerebral, melhora a memória. Perfeito. Né? Ou hidrocefalia de pressão normal, coloca uma válvula. Ou alterações de vitaminas, de tireoide, né? Infecções com neurosífilis, neuro-HIV, tudo isso é reversível. Perfeito. Lindsay, deixe aí um contato, rede social, um site, para que as pessoas busquem mais informações a respeito desse trabalho. É importante que vocês busquem informações verídicas, né? Isso. Então, tanto a Federação Brasileira de Alzheimer, a FEBRAS, é um bom local, o Instituto Não Me Esqueças, né? A minha rede social também está à disposição, Lindsay_Nakacog, né? Tá aí, todas as informações. Lindsay, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui no programa e até uma próxima entrevista. Até uma próxima, muito obrigada. Tá aí, gente. Doutora Lindsay Nakacog, médica geriatra, Instituto Não Me Esqueças, professora universitária, dando muita informação relevante. Semana que vem eu volto com outro convidado aqui no programa, já às vésperas da eleição, para mais um Jogo Aberto. Obrigado, bom final de semana e até lá. Tchau.